para o jumento que o carregava, né? Não vai para o jumento, é para Jesus. Mas a gente se engana, fica pensando que nós somos os tais. A exposição midiática, ela é terrível. E eu posso falar disso com alguma autoridade por conta da minha jornada de trabalho. Mas diz Edwin Lutzer, um pastor, foi pastor da igreja de Chicago, ele faz uma colocação. Na era da exposição midiática, nós nos esquecemos que mordomos sempre trabalham na obscuridade. Nós somos mordomos. Se você aparecer muito, você entrou numa zona de perigo. Ele não deve aparecer. Mordomo não aparece. Aparece o dono da festa, sempre. Então, esse é um cuidado. Eu tentei fazer ali, colocar alguns slides como roteiro para a gente trabalhar. Eu não sei se apagando essa luminária daqui melhora um pouco a visibilidade ali. Será? Vamos tentar isso? Será que dá para a gente apagar essa aqui? Melhorou? Ok. Então, queria começar com algumas. Obrigado, meu irmão, você vai sofrer, viu? Mas você já tem uma cara de quem vai aguentar bem. Pode jogar um primeiro slide? Eu queria, se você quer começar, e é importante a gente começar com a palavra de Deus. Normalmente nós não exploramos preâmbulos. A gente não liga para prefácio. Eu não sei se isso acontece com você, mas quando você toma um livro novo, a tentação é ir direto para o capítulo 1. A gente dá uma olhada no sumário e pula para o capítulo 1. A gente não lê prefácio. Mas eu recomendo que, em termos bíblicos, leia o prefácio. Não esqueça o prefácio. O prefácio de Romanos, a carta aos Romanos é um tratado fantástico de Paulo. A tese está lá no capítulo 1, versos 16 e 17, mas a tese que ele vai explorar ao longo de toda a carta, mas ele se apresenta. E essa apresentação paulina, ela é um documento fantástico. Para nós, a quem Deus um dia colocou numa posição, eu não gosto muito do termo liderança, eu tenho medo disso, porque essa palavra não é bíblica. O pastorado é. Mas olha como ele se apresenta. Você tem 4 elementos ali. Paulo, primeiro elemento. Segundo, servo de Jesus Cristo. Terceiro elemento, chamado para ser apóstolo. Quarto elemento, separado para o Evangelho de Deus. Há 4 elementos fundamentais para o exercício ministerial. A primeira coisa que eu destaco é uma identidade. Quem é você? Você tem que ter uma noção clara de quem é você. O primeiro signo de uma identidade é o nome. O nome, Paulo tinha um duplo nome, né? Era Saulo Paulo. Esse era um nome latino. Paulo tem um significado. Paulo significa pequeno. Ele se apresenta como pequeno. Essa é a identidade dele. Ele tem consciência de quem ele é. Você não pode começar um ministério sem uma identidade. Quem é você? A gente observa que Jesus sabia quem ele era. Se você pegar João capítulo 13, por exemplo, João 13, você vai ver como ele se coloca para os seus discípulos. Ele sabia quem ele era. Ele sabia por que veio. Ele tinha uma noção clara da identidade dele. Pastores que não sabem quem são, na verdade não são pastores. É triste. A segunda coisa, ele tinha uma relação definida com Cristo. Essa relação é uma relação de servidão. É esse tipo de relação que vai determinar todo o processo de relacionamento e de vinculação nossa àquele que nos chamou. Nós estamos vivendo hoje uma era que é chamada era pós-vocacional.
E essa era traduz o seguinte: no tempo que nós vivemos, com tanta tecnologia, a noção de vocácio, de chamado, ela seria secundária, porque você pode ter elementos para se preparar. A época que nós estamos vivendo é interessante, porque aquela noção de profissão, ela mudou. Ao longo de uma vida, você pode ocupar diversas posições. O mundo de hoje é assim. Então, isso tem replicado no ministério. Ele tem replicado de forma interessante. Não, o sujeito busca uma formação, ele estuda, ele lança a mão de técnicas e ele supre a ausência da vocação. Mas, lamentavelmente, isso não é verdade. Eu recebi no meu gabinete uma vez um indivíduo que se tornou nosso aluno. Ele era engenheiro, ele entrou, tornou-se batista e estava naquele caudal de um desses movimentos de crescimento de igreja. E um dia ele senta na minha sala, eu confesso que, em primeiro lugar, eu admirei a candura dele de confessar. Ele confessou. Ele disse: pastor, ele dominava o inglês muito bem, eu prego todo domingo, eu traduzo os sermões de Rick Warren, prego na minha igreja, e por que não acontece nada? E o cara caiu num pranto, desabou. Mas faltava a ele identidade e faltava uma vocação bem nítida. Você vai pregar muitas vezes e não vai acontecer nada, mas a palavra de Deus vai produzir efeito no coração das pessoas. Verdade, vai. Então, uma relação definida. Quem é você em relação a Cristo? Terceiro elemento, chamado para ser apóstolo. Você tem noção clara de qual é a posição? Paulo usa aqui um jogo de palavras. Eu sou chamado para ser enviado. Né? Ele tinha a noção clara. Ele foi chamado para levar a palavra de Deus. Mas o quarto elemento é um elemento interessante. Ele tinha uma noção de exclusividade. Eu sou separado para o Evangelho de Deus. Você percebe que a construção interessante? Num prefácio que a gente atropela normalmente, né? Você vê a profundidade da apresentação dele. E quando eu falo de exclusividade, e tomando o exemplo de Paulo, irmão, eu pastoreei e tive trabalho fora do ambiente eclesiástico. Eu sou filho de um pastor que dedicou a vida inteira para o Evangelho. Meu pai era um batista franciscano. Ele fez voto de pobreza. Isso me deu muita raiva. Eu não entendia. Todo mundo tinha cargo e a gente saía lá da igreja do Meia para ir para o Rocha. Tinha um maldito ônibus 133, que era Meia, Forte de Copacabana. Aquele ônibus velho, importado ainda, fedia óleo. A gente saía da igreja e ficava 1 hora no ponto do ônibus. Minha mãe levando meu irmão mais novo, meu pai carregando minha irmã, como eu era o mais velho, eu ia me arrastando. E quando eu perguntei, por que o senhor não tem carro? Parece que Deus ouviu uma meia oração minha. Meu pai tinha uma irmã que era casada com o diretor de banco, e um belo dia nós chegamos em nossa casa, havia um carro lá dentro. Ele olhou, mandou devolver. Mas o que houve? Como é que eu vou passar no ponto do bonde, ver as irmãs da minha igreja e não levá-las? Que droga, né? Filho de um franciscano não gosta muito da pobreza, né? Então eu orei muito e Deus me deu trabalho. Mas Deus um dia me chamou para o pastorado. Já trabalhando profissionalmente fora. Então, a noção de exclusividade não significa uma expressão maldita do meio batista, tempo integral.
Desculpe aqui a minha sinceridade, mas eu estou com 75 anos, eu agora não quero enrolar mais ninguém, não, sabe? Tempo integral, ninguém vai exigir de mim. Dedicação, sim, porque eu sou separado do Evangelho de Deus. Aleluia. Mas me prender num gabinete 40 horas na semana, uma obra. Está me entendendo? O que determina é a necessidade do povo de Deus. É o que Deus mandar fazer. Não confunda tempo integral com dedicação integral. É verdade. São realidades diferentes. A pastor trancado no gabinete 40 horas e começa a caraminholar porcaria. Desculpe a sinceridade. Mas, você compreendeu então? Então, ministério envolve esses 4 elementos: uma identidade, uma relação definida com Cristo, terceiro, um chamado específico. Deus, na riqueza dele, faz isso, né? E em quarto lugar, uma noção de exclusividade. Nós somos dele. Amém. Nem igreja é dona de nós, ele é nosso dono. Amém. Segundo slide, por favor. Você tem um conceito de igreja, da Bíblia? Philip Yancey tem uma expressão bonita sobre igreja. Ele diz que igreja é o Cristo que Deus resolveu correr. Ele estava certo. Porque, irmão, eu tenho certeza, se você é pastor, você já teve o dia que teve vontade de matar todo mundo. Isso não aconteceu por misericórdia do Senhor. Mas que você pensou. E você disse, ó Deus, dá um jeito. Ou se o cara tem um resquício de fé, leva agora. Eu vou fazer esse culto público com alegria impressionante. Vai virar um culto de ação de graça. Né? Tem isso, tem, a gente é humano, a gente é. Mas nós somos separados. Mas a igreja do Deus vivo, ela é coluna e fundamento, o baluarte nas versões mais antigas da verdade. O que a Escritura nos diz? O repositório da verdade no mundo hoje é a igreja. Esse é o problema. Isso é um negócio fantástico, mas isso é um risco fantástico também. A América do Norte está vivendo um drama desgraçado por os batistas, por fugir da verdade. Aconteceu lá, pastores que falharam moralmente, a pessoa gravada reclamou, o pastor não fez nada, se omitiu, a igreja não tomou providências, e aconteceu o que acontece numa cultura como a de lá. Pessoas, você vê aí o tamanho do problema e do pecado da igreja e o tamanho do problema que vai se formando, do nosso pecado. Começaram a criar associações de pessoas agravadas por pastores. A igreja não reagiu. Levaram para a convenção Batista do Sul. A convenção disse, não, peraí, a igreja batista é autônoma. O problema é dela. Foi empurrando o problema com a barriga. Até que chegou um ponto, a mídia começou a pipocar todos os problemas pastorais. Aí a Convenção Batista teve que fazer acordo. Vocês sabem que lá nos Estados Unidos tudo se resolve com dinheiro. Indenizações confudas. Esse foi o prato do dia do último grande encontro. Mas a igreja é a coluna da verdade. A igreja tem que enfrentar os seus problemas. Tem problema? Temos. Mas vamos enfrentar. Ele não pode deixar isso para lá, fazer de conta que não existe. Isso aí, o rastilho é de pólvora. Vai explodir uma hora. Não tem jeito. Por favor. Eu gosto dessa frase do Noé. Não sei se quantos aqui tem lido o R. Noé. Um católico. Era um católico. Mas ele tinha uma sensibilidade. Ele pastoreou uma igreja e
E você nunca poderia orar pedindo que a igreja crescesse. Era uma igreja de retardados mentais. Você não vai pedir que essa igreja cresça. Mas a história dele é uma história magnífica. Esse homem teve uma sensibilidade. Olha lá, a longa e dolorosa história da igreja é a história do povo que sempre é tentado a escolher o poder e não a cruz. O controle, desculpa, eu troquei, o poder e não o amor. O controle e não a cruz. A liderança e não o ser liderado. Aqueles que resistiram completamente a essa tentação e com isso nos dão esperança, esses são os verdadeiros santos. Isso é maravilhoso. Essa é a realidade. Isso é bíblico. Jesus foi muito claro quando colocou que você vai ter joio e trigo. Esse é o drama pastoral, né? A gente pastoreia joio, pastoreia trigo. Você vai pastorear até o final. A tentação da gente extirpar o joio não nos foi permitida. Deixa comigo. Eu sei o que eu vou fazer. Né? E essa é a realidade. Mas isso é igreja. Uma outra frase interessante sobre igreja. Igreja não é museu de santos, mas é hospital de pecador. A gente queria que fosse um museu, seria mais fácil, né? Daria menos trabalho, mas não é. É hospital de pecador. E tratar pecado. Você sabe aquele sujeito? Eu tinha lá na igreja da Vila do João um sujeito que ia à igreja, frequentava, trabalhava eventualmente, mas esse sujeito, ele era um superman sexual. Porque uns 15 dias ele chegava e disse, pastor, o que é? Ora comigo. Aí a gente orava. 15 dias depois, de voltar, pastor, escorreguei de novo. A virtude dele é que ele confessava, mas a fraqueza dele é que ele repetia. O que você faz com um cara desse? Chegou no ponto e disse, irmão, eu não vou orar mais por você, não. Você se dane agora, sabe? Você está brincando com Deus. Enrola o Bilal aí e para com esse negócio. Tem que dar um jeito, né? Tem que dominar aí alguma coisa. Não pode continuar desse jeito assim, não, né? Mas a gente cansa. E se você quer calmo, eu acho que nós tivemos o José Silvestre, um assembleano fantástico, que fez um livro sobre o bestialógico do Evangelho. Se nós, pastores, nos encontrássemos só para relatar as histórias que a gente tem, nos daria um livro de humor maravilhoso. Verdade. E algumas tragédias também, né? Não vou contar. Não vou contar causa demais aqui. A igreja é um repositório de calmo, sabe? Mas mais um, por favor. Eu queria tentar passar com vocês sobre isso. É um mero roteiro para a gente trabalhar. E você pode me interromper, por favor. Tem aqui pessoas que têm mais bagagem do que eu. E me interrompa, me corrija se eu tiver algum delírio pastoral aqui, né? Mas olha lá, eu queria primeiro um macro cenário do mundo de hoje. Se você gosta de ler, eu sugiro um livro aqui, A Carta Magna da Humanidade. Alguém já leu esse livro? Já leu. Gostou? Ainda tem um outro dele, Gente Impossível, leu? É bom, né? Não, pode ler que você vai gostar. O autor é O.S. Guinness. A Carta Magna da Humanidade é um livrinho muito, muito bonito, muito gostoso de ler. Nós debatemos lá numa classe do seminário. Levantar um modelo ético. Depois eu quero trabalhar sobre o cenário evangélico, cenário eclesiástico e, por último, ali, um cenário ministerial. Vamos então mais um? Eu quero dar alguns elementos. Isso aqui não está completo. Você pode... são reflexões, são observações sobre o cenário que nós estamos vivendo. O problema hoje
geral, mas a gente precisa saber e a gente precisa pontuar isso historicamente. Primeiro, a queda é a substituição da verdade absoluta pela narrativa do pecado. Se você observar bem lá a descrição da queda de Gênesis, você vai ver a sutileza diabólica. A verdade, você pode ter N conceitos de verdade, mas a verdade correspondente é a descrição correta de um fato. Seria esse o conceito da verdade correspondente. Quando a tentação se estabelece, quando Satanás chega para ela, ele torce, ele cria uma narrativa daquilo que Deus fez. Ele usa os elementos essenciais do que aconteceu, mas ele agora constrói uma narrativa. Ali ele abre a janela do que está acontecendo no mundo hoje. A questão hoje não é o fato em si. O fato em si não é importante. O importante hoje, qual é a narrativa que nós temos dele? Políticos são mestres em fazer isso. Todos os políticos, independente do partido. Então, o segundo elemento ali, o que o Guinness trabalha, você pode ver, só como vinculação. O mundo hoje está se afastando da verdade absoluta. E Guinness, ele levanta uma questão simples, mas muito profunda. A América do Norte, ela nasceu buscando considerar os elementos da palavra de Deus. Lá em 1776, ele levanta uma Constituição. Eles não foram perfeitos em seguir aquilo. Por exemplo, eles toleraram ainda a escravidão. E Wilberforce, aquele inglês fantástico, bateu pesado lá nos Estados Unidos sobre isso. Mas eles começaram com um ideal, pelo menos. Em pouco tempo, a América veio se distanciando e ela trocou os valores da Constituição deles de 1776 pelas impressões que vieram da Europa, da Revolução Francesa de 1789. Onde a verdade é quebrada, onde a fé é afrontada. Se você ler um pouco sobre a Revolução Francesa, os ataques à igreja cristã, à igreja católica, foram brutais, vilipendiaram o sagrado no ambiente católico. A América do Norte está se distanciando, ela está se perdendo. Eu tenho uma filha que mora lá, ela é casada com um pastor, e eu estava conversando com o fundador daquela organização Fort Home Family, é um oficial médico da Marinha, reformado, já com 92 anos, um homem de uma cultura impressionante. E na minha frente ele vira com o meu genro, há 6 anos atrás, e diz assim: Leandro, eu já falei para ele, isso aqui não tem futuro. Um americano falar isso é bem doloroso, né? Não tem futuro. Por quê? Porque a América trocou os valores originais que eles tinham, que era a palavra de Deus, pelos valores de uma revolução onde o centro é o homem. Pensaram que seria. Terceiro elemento ali, esse movimento que varreu a Europa e que hoje está ocupando o mundo inteiro. Eu não tenho aqui um quadro, mas eu queria que você imaginasse o seguinte: imagine um sistema de coordenadas. Está lembrado quem gosta de matemática aqui? Porque é um sistema de coordenadas. Quando o ser humano tentou tirar Deus da vida, quando Nietzsche fez aquela declaração, Deus está morto, porque ele não suportava um Deus que olhasse para ele, porque esse Deus o acusava
Então, a única saída que ele teve foi: eu mato Deus. O problema de Nietzsche é que Deus não morreu. Ele morreu. Mas Deus continuou vivo, continuou. Mas quem é Deus? Václav Havel, um pensador tcheco, ele mostrou isso. Deus, para a sociedade humana, é como um sistema de coordenadas. O ser humano só consegue se posicionar no tempo e no espaço se houver uma referência imutável. Essa referência é Deus. Oh, aleluia. Você só pode saber onde você está se você tiver um sistema de coordenadas. Se você tira esse sistema de coordenadas, você não consegue posicionar nada na história. Por quê? Será que eu posso ser a minha própria referência? Estou perdido. O que o mundo fez a partir de 1789 foi progressivamente banindo o seu sistema de coordenadas. O humanismo é isso. A secularização ou secularismo é isso, tiramos o sistema de coordenadas, isso é secularismo. Nós somos o nosso sistema de coordenadas. Por isso a gente está vivendo a crise que a gente vive. Deus é o sistema de coordenadas natural. Ele se estabeleceu e a gente vai ver de maneira progressiva. Mas olha, por conta desse banimento do sistema de coordenadas, a Europa hoje é um continente pós-cristão. A América está num processo acelerado. E nós aqui no Brasil também. Eu não sei se você tem observado. O catolicismo, ele perde 1% dos seus adeptos ao ano. O evangelicalismo ganha 0,7%, mas cresce o número de ateus no Brasil. O que é isso? É gente sem coordenada. Nós crescemos ainda, no Brasil como um todo, o mundo evangélico cresce. As estatísticas não são muito precisas, mas eu vou tentar apontar algumas ali, mas nós crescemos. Mas o problema é que cresce também o ateísmo. Não cresce ainda na velocidade do nosso crescimento, mas ainda cresce. Será que esse problema que já domina o hemisfério norte vai descer para cá? E vai descer com que intensidade? Nós já temos dentro de nossas igrejas reflexos dessa nuance, muito nítidos. Numa igreja batista do município do Rio de Janeiro, um pastor fez uma pregação a favor da vida e ele questionou o aborto. Algumas moças da igreja se levantaram, viraram as costas e foram embora, em protesto. Você pode imaginar isso? O secularismo entrou. Já está aqui dentro. Está no nosso ambiente. Então, o problema não está tão distante de nós. Eu sugiro um exercício para vocês. A gente, como batista, é fruto daquele tempo do evangelicalismo, e graças a Deus por isso, mas você se torna um crente quando você aceita Jesus como Salvador. O verso-chave que a gente coloca é João 1,12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder. Mas, meu irmão, nós estamos chegando num tempo que o evangelho genuíno, o cristianismo genuíno, começa em João 1,1. Antes de aceitar Jesus como Salvador, você tem que crer que Ele é o Criador do universo. Faça um exercício depois, a minha sugestão para você. Pega João, do verso 1 até o verso 16, e vai narrando ali, vai levantando no texto bíblico todas as implicações da declaração de uma fé cristã. Faça um exercício, você vai ver. É interessante. Então, criacionismo hoje tem que ser um elemento essencial do cristianismo evangélico. Não pode ficar de fora. Evolucionismo não pode entrar. Mas tem que estar claro.
negócio está ficando mais sério. Eu queria que a gente pensasse sobre isso. Você tem que pregar sobre ciência no seu público também. Não tem jeito. Sem medo. Porque toda a ciência é a ciência de Deus. Ele é o Senhor da ciência. Então, eu trabalhei há pouco tempo numa pesquisa feita por uma fundação americana sobre a mudança de eixo do protestantismo do hemisfério norte para o hemisfério sul. Nós temos mega igrejas hoje há algum tempo. Temos na Coreia, temos algumas. A primeira grande igreja que eu tive notícia foi a igreja de Oswald Smith. Alguém se lembra dele? A igreja do povo. Tinha 20 mil membros. Mas o eixo das grandes igrejas saiu do hemisfério norte e veio para o sul. E eles incluem nesse chamado sul global a Coreia. Ela não está no sul. Eles incluem, prefeito de pesquisa. Mas você tem igrejas na África, hoje, igreja local, com 1 milhão de membros. Você pode imaginar um negócio desse? 1 milhão de membros na igreja local. A igreja tem uma universidade dela. O eixo mudou. O que Deus está fazendo no mundo? Nós não temos todas as explicações, mas a gente tem que estudar essas coisas que são movimentos de Deus. Por que o Evangelho cresceu assustadoramente na América Latina? O Evangelho cresceu na América Latina a partir das igrejas solo, não foi dos movimentos denominacionais. A gente tem que parar para rever muita coisa nossa, como denominação. Mas Deus fez isso. As previsões dão conta de que em 2040 o Brasil será, em termos religiosos, majoritariamente evangélico. Tem gente que já tem uma projeção para 2032. Mas o que isso vai representar efetivamente em termos morais e éticos no Brasil? Esse é o problema. Qual é o conceito de evangélico que a gente tem hoje? Qual é o conceito de batista que a gente tem hoje? Vou fazer uma crítica pública aqui. Assumo como batista. Mas olha lá. Em termos éticos, o que precede a ética é a certeza de valores que sustentam tudo. Se não tiver valor, você pode ter regra. Ela não cola. Você lembra aquela dos ônibus, não fale com o motorista? A lei que não pegava, né? Mas você vê, quando você pega o site da Convenção Batista, você tem lá que a palavra de Deus, a comunhão, a alegria, são valores. Mas você tem que destacar valores raiz. A Igreja Batista elege como forma de governo a democracia. Fantástico, eu gosto disso. Mas Deus não é democrático. Deus é Deus. A Bíblia é um livro autoritativo. Quando a minha democracia bater com a palavra de Deus, eu tenho que ficar com a palavra de Deus. Há certas coisas na igreja que nunca poderemos resolver pelo voto. Não tem jeito. Então, a gente tem que destacar quais são os valores raiz, quais são os valores principais. A democracia não está no mesmo nível da palavra de Deus. É isso que eu quero dizer, estão entendendo? A gente precisa distinguir. Nossos valores raiz são esses. Outros valores. A democracia é um outro valor bom, não vamos abrir mão dele, não. A gente é uma forma de governo, eu acho que é melhor, né? Mas ela não garante a verdade. Não garante. Só quem garante a verdade é Cristo Jesus. Aleluia. Então, desculpe, mas eu estou empurrando você para pensar. Quando você voltar lá na convenção, diz, por favor, conserta isso. Porque eu não aguento mais aquelas assembleias.
No meio você, meu representante. Vou procuração. Entende? Mas olha lá. Então, o eixo do protestantismo virou para o Cone Sul. A gente precisa pensar muito nisso. O que Deus está querendo fazer? Nós temos lá na América Latina, por exemplo, país com um presidente evangélico. Ele é meio doido, mas ser evangélico é doido mesmo, não tem problema. Então, a gente está enfrentando uma outra realidade que é chamada globalização. Você pode olhar a globalização de diversas formas. Uma delas é o seguinte: parece que o mundo encolheu, ficou tudo pequeno, né? Está tudo perto. As distâncias foram encurtadas. Mais coisa foi. Irmão, eu não podia imaginar na minha meninice que a gente teria uma geringonça dessa aqui fazendo o que faz. Tem um padre falou numa mensagem aí, ele está dizendo que isso aqui matou um monte de coisa. Né? Já viram aquilo? Aliás, tem uns padres muito interessantes, sabe? Tem alguns padres que eu não tinha ouvido, estou ouvindo fofocas aí. Sei lá. Mas é gozado, né? A gente pode pensar. Pensar é bom, né? Há desespero de vez em quando, mas é legal, não quero abrir mão disso. Mas, olha, na globalização, qual que é o primeiro? Lê para mim, daqui eu não consigo ler o que eu escrevi. Nos anos 70, McLuhan fez uma projeção, ele disse que o mundo se tornaria uma aldeia global. Eu acho que nem ele podia imaginar aonde nós chegamos. 70, você tem 30, com isso 50 anos, o mundo é uma aldeia global. O que acontece, irmão, eu não sei se você se lembra, quando estourou a guerra do Iraque, foi que ano a guerra do Iraque? Você que gostava de filme de guerra, largou o filme de lado e viu guerra ao vivo. Não é isso? Você assistiu uma guerra ao vivo. Aquilo que estava falando, aqueles estavam morrendo, não era filme, não, era realidade mesmo. Você estava dentro da guerra. Que mundo é esse louco que nós chegamos? Virou uma aldeia global. Você pode acompanhar um culto de qualquer igreja no mundo inteiro hoje. Você pode pedir oração numa igreja lá da Coreia, da África, da América do Norte, não é? Você pode fazer isso. E tem irmão pedindo, porque não quer que o seu programa seja ventilado aqui, ele pede lá. É mais seguro. Confessa o pecado lá longe. Nem usar pseudônimo. É verdade. É legal. Eu tenho um pouco bacana. Tem muita gente aí, entende? Mas aí, a tecnologia, então a tecnologia, transporte, a comunicação. Eu quero chamar na comunicação aqui, abrir uma janela para você pensar. Dizem que nós estamos na era do conhecimento. Eu discordo disso, eu vou te mostrar. Nós estamos na era dos dados. Nós estamos sendo atropelados por um mar de dados impressionante e a gente fica meio atordoado. Você tem essa massa de dados. Se você consegue trabalhar os dados, catalogá-los, processá-los, você tem informação. Mas é pouca gente chega nesse segundo nível. Você tem uma massa entupida de dados, não sabe o que fazer com ele. Tecla aqui o tempo todo. Tem um grupo menor com informação, mas você tem um grupo menor ainda que sabe trabalhar a informação, e esse grupo pequeno tem o conhecimento. Dizem que todo mundo tem conhecimento, não tem, tem dados. E está perdido. Eu trabalhei no sistema Senai. E a formação teológica, irmão, ela é fantástica, dá uma cultura magistral para a gente, né? A gente lê muito. Numa etapa da minha vida, eu tinha que escrever os discursos dos big boss do sistema. Eu escrevia discurso.
O sujeito não tem tempo de fazer isso. E de vez em quando tinha que ler documento para eles e dar um sumário. Então, pegava, o sujeito era inteligente, mas ele não produzia aquilo. Então, botava lá em 5 linhas, eu botava tudo dela. A chave está aqui. Fazia assim. Alguém tem que ter conhecimento. Então, nós como pastores, somos pessoas que são chamadas para um nível de conhecimento. A gente tem que trabalhar com os nossos fiéis e mostrar a eles essa realidade do mundo de hoje, a realidade da palavra de Deus. Tudo que está no mundo de hoje tem que ser olhado pelo óculos da palavra. Isso é magistral. A gente tem que ter sabedoria para isso. Quem tem o conhecimento efetivo no mundo hoje, esse grupo tomou um nome, Dominadores Globais. É um nome vago, mas esse nome está em 2 grupos. É o Clube de Roma, que é no final dos anos 70, e é o Fórum Econômico Mundial de Davos. Premier do Canadá, Austrália e mais alguns países menores foram indivíduos que foram formatados dentro desses fóruns. Há um judeu, Yuval Harari, ele escreveu algumas obras interessantes, né? Homo sapiens e depois Homo Deus. É um judeu que não crê em Deus. Ele é um dos ideólogos que está por trás de muita coisa. Então você tem hoje no mundo alguns homens com muito dinheiro, mais dinheiro do que países juntos, e que manipulam. A noção de direita e esquerda hoje é secundária no mundo, debaixo da mão desses indivíduos que têm o conhecimento, que têm a dominação. Irmãos, com muita nitidez, nós estamos caminhando para a volta de Cristo. Amém. A Bíblia é perfeita, ela é a verdade, radical e absoluta. A gente tem que pregar, mas vocês se lembram, a gente não ouve mais pregação sobre o temor de Deus, a gente não ouve pregação mais sobre o final dos tempos. Verdade. Por que os adventistas falam mais da volta de Jesus do que nós batistas? A gente tem que rever o nosso material de pregação. Nós temos que fazer isso. A gente tem que alertar o nosso povo. Gritar como o profeta, o fim vem. O fim vem. Então essa é a realidade. Os sinais estão aí, são evidentes. E então a gente tem que rever. Isso é uma dimensão ética. Eu vou tocar um pouco adiante disso, se o tempo der. Tem cartão amarelo? Seja sincero comigo. Crente no mente, prorrogação. Não, você fala a verdade. Não, pode continuar. Mas olha, eu estou querendo fazer você pensar, não vou dar regrinha ética. Estou chamando você para isso. Quero chamar a luz da palavra de Deus. Então, como? Então, você está vivendo um tempo hoje, Jorge Soros, o dono da Google, Facebook, meu irmão, a sua vida, se você vive nessa geringonça aqui, é totalmente controlada. Inteligência artificial não existe. O que existe? Existe um mapeamento de todos os atos de inteligência. E hoje já tem pastor pedindo para o GPT fazer o sermão para ele. Chega pronto. É mais prático. O cara é preguiçoso, né? Deu tempo integral, adorme até a aquela poltrona gostosa lá no gabinete. Lá, e depois o GPT. Mas agora a mensagem fúnebre. Tem lá. Tem tudo que você quiser. Como é que foi feito? Pegaram todo o acervo bibliográfico, botaram dentro do computador.
E você tem ali, você tem a forma de montar isso tudo. A antiga Baixa, né? Enciclopédia Britânica, está tudo lá. Está tudo lá. Você vê que jogada de mundo. Agora, quando eu olho para o comentário de Strong, meu Deus do céu, só Deus para fazer um camarada ler a Bíblia do jeito que ele leu, anotar aquilo tudo sem computador. Vocês já pensaram em Moisés registrando o Pentateuco no deserto, com aquela igreja maldita, enchendo o saco dele todo dia? O cara escrevia que horas, rapaz? Né? Então, registrar aquilo tudo, meu Pai do céu, a gente com tanta facilidade, pastor do GPT. Então, você está nesse. Veja bem, eu quero partir aqui estudar a ética só como a ciência do comportamento e botar regrinha é muito fácil. Mas você tem, por trás de toda a regra, você tem um conceito, que é o conceito de valor. E a noção de valor, ela é criada por Deus. Quem criou o conceito, a ideia de valor foi Deus. E ela é criada no momento, quando Deus cria, na narrativa da criação, ele declara, e viu Deus que era bom. Ele qualificou. Valor é a qualificação de atos, de fatos, de objetos. Então, ele faz isso ali. E quando chega no ser humano, ele diz que é muito bom. E quando chega na mulher, eu acho que ele deveria ter dito, é ótimo. Eu estou casado há 46 anos. É uma maravilha. Vocês já pensaram? Encheu o mundo de gozes. Cada um não falava nada. Então, a ideia de valor nasce ali, por uma declaração de vida divina. Da mesma maneira, a nossa Bíblia em narrativa, em língua portuguesa, ela foi, não vou dizer corrompida, mas ela sofreu muita influência da Vulgata Latina, de Jerônimo. Então, lá em João 1:1, as nossas versões dizem, no princípio era o verbo. Mas talvez, eu não sou um gregório, mas talvez a melhor forma seria, no princípio era a palavra. Porque tudo foi feito pela palavra. Deus é ato puro. Ele tem poder de falar e acontecer. Cristo é a palavra viva. Hebreus 1:2, havendo Deus outrora, fala. Deus fala. Deus é um Deus alfabetizado. Ele escreveu as tábuas da lei. Ele escreve em qualquer língua. Ele fala em qualquer língua. Isso é Deus. Essa é a beleza, não é? Da palavra. Então, mas a noção de valor veio pela palavra dele. Eu queria que você pensasse agora. Você se lembra de Êxodo 25? Você tem ali a descrição de um objeto que se tornou fantástico no meio do povo de Deus. Foi a Arca do Concerto, está lembrado? Deus ditou palavra por palavra o que ele queria daquele objeto. Uma caixa, que tem, dá para ver ali, nenhuma representação é perfeita. Mas eu quero chamar a sua atenção para um fato. Depois que Deus define o modelo, lá em Hebreus você vai ver o que Deus mandou colocar lá dentro. Ele mandou colocar dentro da arca o quê? As tábuas da lei. Mandou colocar a vara de Arão que floresceu. Mandou colocar o maná. Você tem ali dentro a verdade de Deus expressa assim: as tábuas da lei
falam da verdade de Deus. O maná é o testemunho da provisão de Deus. A vara é o testemunho da direção de Deus. Por isso nós não somos deístas, somos teístas. Ele dirige a gente hoje. Continua dirigindo. Então, você tem dentro da caixa, a gente podia sintetizar como a grande verdade de Deus. Você tem a tampa, que é chamada o propiciatório. Vai saber mais ou menos ali. E você tem os dois querubins sobre a arca que se tocam. Ali eles tocam, eles cobrem a arca toda. Então você tem ali três elementos fundamentais. Você tem os querubins representam a glória de Deus. O propiciatório representa a graça de Deus. E o testemunho embaixo, a verdade. A verdade existe, ela é real. Não é narrativa, é verdade absoluta. Aí Deus chega e diz para Moisés o seguinte: ali virei a ti, debaixo dos querubins, sobre o propiciatório, falarei com você acerca de tudo que eu tenho para o meu povo. Imagine ali que você tem agora um eixo vertical. Está vendo? Esse eixo desce. Ele desce da glória, atravessa a graça, o propiciatório, e chega na verdade. Deus só fala ali. Onde a glória dele é satisfeita, a verdade existe, é só nesse eixo no meio que a graça se manifesta. Você tem o dilema humano. Nosso dilema é que a gente quer graça sem verdade, sem glória. A noção de valor absoluto reside aqui. Vamos dar um salto, Salmo 85, está lembrado do Salmo 85? O Salmo 85 tem belezas mil. Uma delas é que é um salmo dos filhos de Corá. Corá morreu, mas Deus preservou os filhos, que não tinham nada a ver com a besteira dele. E preserva, os filhos de Corá já são uma manifestação da graça de Deus. Mas ele tem expressões lindas: encontraram-se a graça e a verdade. Dos céus a justiça baixa o seu olhar. Ele ainda usa uma linguagem linda, se vejam. É um encontro de afinidade. Aquele modelo da arca, de Êxodo 25, os filhos de Corá, eles perceberam. É interessante que não está no futuro, mas ele já está falando de Cristo. Porque aonde é que a graça e a verdade vão se encontrar de forma absoluta? Só num lugar, na cruz do Calvário. A cruz é o valor absoluto que governa a vida toda. A cruz é o centro do universo. Só na pessoa de Cristo, justiça e misericórdia podiam ser articulados, só em nenhum outro lugar. E é por essa razão que Jeremias, o profeta, lá no capítulo 3 ou 4, verso 16, ele vai declarar o seguinte: a arca nunca mais virá à memória deles, nem se fará outra. Por quê? Porque Cristo agora se encontra no Espírito. Aleluia. Agora deixa eu dar um salto para a gente perceber. Quando você vê Jesus, porque Jesus, quando abre o seu ensino, Mateus 5,
ele coloca as bem-aventuranças. Se a gente olhar para aquilo com sinceridade, irmão, nenhum de nós cumpre nada daquilo. A gente não consegue. Porque ele começa arrasando com a gente. A única pessoa que cumpre efetivamente tudo aquilo em toto é o próprio Cristo. Mas a única razão, a única condição da gente poder chegar lá é Ele em nós cumprindo em nós tudo aquilo. Essa é a beleza da vida cristã. Por mim mesmo eu não consigo, nem você. Mas Ele em mim parece. E Ele faz isso porque você tem em Mateus 4. Quando chegou a tentação, Ele resistiu. Se Ele não tivesse resistido, você não teria mais nada. Mas Ele resistiu. Você compreende a riqueza? Então, Cristo se torna um modelo ético absoluto para o mundo inteiro. É Ele. Ele cumpre tudo. Ele realiza tudo. Pode passar. Vai ter uma parada aí, não vai? Vai. Eu acho que eu já esgotei vocês. Então, rapaz, você não levantou o cartão amarelo, você não está. Contra a verdade, a gente não pode levantar cartão amarelo. Mas vamos parar aqui um pouquinho? Tá ótimo. A gente para, aí, a gente dá mais uma palhinha, depois nós vamos tentar ventilar algumas questões práticas. Tem que ser, está doido para tomar um café, né? Não, você é batista,